E aí, gente? Quem nunca se sentiu sozinho, mesmo no meio de um monte de gente? É aquela sensação de vazio, sabe? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que todo mundo enfrenta em algum momento: a solidão. É verdade. Mas e se a solidão, em vez de inimiga, pudesse ser uma aliada? Uma chance de se conhecer melhor. Boa pergunta. Para entender isso, vamos investigar o que grandes nomes da história, tipo Frida Kahlo e Steve Jobs, têm para nos ensinar sobre ela. É fascinante como a gente é condicionado a ter medo de ficar sozinho. Desde a Grécia Antiga, com filósofos como Aristóteles, essa ideia já rolava. Ele dizia que somos animais sociais, o que meio que explica por que buscamos companhia. Mas se a gente é programado para se conectar, por que a solidão incomoda tanta gente? Ok. Tem a ver com a gente se sentir incompleto quando estamos sozinhos, como Aristóteles sugeria. Oh, ah, Outro filósofo, o Schopenhauer, tinha uma visão diferente. Ele achava que o problema não é a solidão em si, mas o que a gente encontra dentro da gente quando está sozinho. Interessante. Para ele, o medo da solidão vem da nossa dificuldade de olhar para dentro, preferindo as distrações do mundo ao silêncio da nossa própria mente. Peraí, você está dizendo que não é a solidão um problema, mas o que a gente descobre sobre nós mesmos quando estamos a sós. Exatamente. Isso me faz pensar. O que realmente incomoda cada um de nós quando estamos sozinhos? É, É o silêncio, É. a falta de estímulo, ou algo mais profundo. essa é a grande questão. E é aí que a solidão pode virar uma super professora. Pensa em figuras históricas que usaram a solidão como ferramenta Ah, entendi. para se conhecerem melhor e serem mais criativos. Verdade. Buda, por exemplo, se isolou para alcançar a iluminação e Nietzsche via a solidão como um terreno fértil para a criatividade. Sim. Ele até tem aquela frase famosa: a grandeza do homem está na sua capacidade de suportar a solidão. É poderosa essa frase, né? Ela sugere que a forma como a gente lida com a solidão pode revelar muito sobre a nossa força interior. Afinal, é nesse momento que a gente encara de frente nossos fantasmas internos, aqueles que a gente evita no agito da vida. É nesse espaço que mora o verdadeiro potencial para se conhecer e ter ideias novas. Mas quando a gente passa de fugir da solidão para dar um abraço nela, É, as fontes que você trouxe falam de gente incrível que não só enfrentou a solidão, como a transformou em força e sucesso. Conta mais sobre elas. claro. Vamos começar com a Frida Kahlo. Beleza. Diversos acidentes deixaram ela acamada e isolada. Mas em vez de se entregar à dor, a Frida usou tudo isso, junto com a solidão, para criar arte. E se tornou um ícone mundial. Que história inspiradora. Ela mostra como a solidão pode impulsionar a criatividade. E me lembrei de outro exemplo, Nikola Tesla. Ah, sim! Tesla, um inventor brilhante, ele dizia que a solidão é onde as ideias nascem. Ele passou grande parte da vida sozinho e foi nesse isolamento que ele teve ideias revolucionárias, que mudaram o mundo. É incrível pensar que ideias tão importantes surgiram em momentos de solidão. E não podemos esquecer do Steve Jobs, né? Com certeza. Depois de ser afastado da empresa que ele mesmo fundou, o Jobs passou por um período de solidão e reflexão. Foi nesse tempo que ele amadureceu e, no fim, voltou para a empresa, mais forte do que nunca, para criar produtos icônicos que revolucionaram a tecnologia. Caramba, são histórias incríveis. Fica claro que a solidão pode ser um motor potente para a gente crescer e conquistar coisas grandes. É como se ela lembrasse a gente que algumas das nossas maiores descobertas podem surgir em momentos de introspecção, de contemplação silenciosa. Mas como a gente aplica isso na nossa vida? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. E felizmente, as fontes que você trouxe dão dicas práticas de como fazer as pazes com a solidão e transformá-la numa força positiva. É verdade. O primeiro passo é a aceitação. Isso. A gente precisa entender que a solidão faz parte da vida e que lutar contra ela só piora as coisas. Em vez de resistir, por que não tentar abraçá-la como uma chance de se descobrir? Ok, então a gente aceita a solidão como parte da vida. E depois? Quais os próximos passos? Que tal redescobrir a riqueza do silêncio? No sossego da solidão, a gente pode escutar nossos pensamentos de verdade, refletir e se conectar com a nossa voz interior. Coisas como ler, meditar e escrever podem ajudar a gente a cultivar essa quietude. Entendi. Então não é só ficar sozinho fisicamente, mas criar um espaço mental e emocional para a gente mesmo. É como dar um tempo para a mente respirar, se reconectar. Exatamente. É se desligar do excesso de estímulos de fora para se voltar para o nosso mundo interior. E não precisa ser nada complicado, sabe? Coisas simples, tipo caminhar na natureza, ouvir música ou se dedicar a um hobby, já ajudam a gente a voltar a se conectar com a gente mesmo. É sobre encontrar o que alimenta a alma, o que traz paz interior, né? Isso. Mas ainda fico pensando naquela ideia de que somos animais sociais. Como a gente concilia essa necessidade de conexão com a importância da solidão? Essa é uma questão fascinante. Nossas fontes apontam para um paradoxo. A gente precisa de conexão, mas a solidão também é crucial para o nosso bem-estar.
Isso leva a gente para uma pergunta importante. O que é pior? Estar sozinho de verdade? Ou estar cercado de gente e, mesmo assim, se sentir sozinho? Nossa, essa pergunta é profunda. Acho que todo mundo já sentiu essa solidão no meio da multidão. É como se a gente estivesse ali, mas sem estar presente de verdade. Exatamente. E é por isso que as fontes sugerem que a solidão pode ser como um espelho, mostrando o quanto a gente precisa da gente mesmo. É sobre reconhecer que relacionamentos bons com outras pessoas começam com um relacionamento forte com nós mesmos. Então, se a gente está sempre buscando a aprovação dos outros, dependendo deles para preencher um vazio, a gente pode acabar sempre se sentindo sozinho, não importa quem esteja por perto. Perfeito. Se a gente não aprende a gostar da nossa própria companhia, a encontrar felicidade na gente mesmo, esse vazio continua lá, mesmo com um monte de gente em volta. É como diz o ditado: você não pode dar água para alguém se o seu poço está seco? É verdade. Você precisa primeiro cuidar de si mesmo para poder cuidar dos outros. Mas e na prática? Como a gente começa a fazer as pazes com a gente mesmo? É fácil falar abrace a solidão, mas como isso funciona na vida real? As fontes que eu analisei trazem dicas bem práticas. Começa com mudar a forma como a gente vê a solidão. Em vez de encarar como um castigo, algo ruim, a gente pode começar a ver como uma oportunidade de crescer e se conhecer melhor. Certo, a gente muda a mentalidade, mas quais são os passos de verdade? Lembra daquelas atividades que a gente falou? Leitura, meditação, escrita. Elas podem ser ferramentas poderosas para a gente se conectar com a gente mesmo e encontrar paz na solidão. É sobre reservar um tempo para olhar para dentro, para refletir. Faz sentido. Mas além dessas atividades mais, digamos, introspectivas, tem outras coisas que a gente pode fazer para aproveitar a solidão de um jeito positivo. Claro. Que tal usar esse vazio para fazer algo produtivo? Aprender algo novo, mergulhar num assunto que te fascina ou simplesmente usar o tempo para descansar e recarregar as energias. Então a gente pega esse tempo sozinho e transforma numa chance de crescer ou de se renovar. Faz muito sentido. E o que mais a gente precisa levar em conta? Autocuidado. A solidão pode ser um convite para se reconectar consigo mesmo. Se mime, faça coisas que te dão alegria, coloque seu bem-estar em primeiro lugar. Então a solidão não é sobre se isolar ou se punir, é sobre dar espaço para a gente recarregar, refletir e alimentar nosso próprio crescimento. E sabe de uma coisa? Isso me lembra uma frase do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. Ele disse: é bom sentir-se solitário. Para estar disponível para os outros é preciso primeiro encontrar a si mesmo. Que frase profunda. Ela mostra que se conectar com a gente mesmo é essencial para ter conexões reais com outras pessoas. Exatamente. É entender que a solidão não é algo para ter medo, mas uma ferramenta para crescer e se conectar. Mas como a gente junta essa ideia de sermos criaturas sociais com a necessidade de solidão? Aí que as coisas ficam interessantes. E voltamos para a última parte do nosso papo sobre solidão. A gente já explorou o medo de ficar sozinho, o poder da solidão como guia e a importância de fazer as pazes com a gente mesmo. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Como usar a força da solidão não só para a gente, mas para algo maior. Interessante. O que as fontes dizem sobre isso? Elas mostram histórias de pessoas como Frida Kahlo, Nikola Tesla e Steve Jobs, que usaram seus momentos de solidão para criar arte, invenções e inovações que mudaram o mundo. É incrível como a solidão pode dar um empurrão para a criatividade, para a inovação. Quando a gente se afasta do barulho, das distrações, abre espaço para novas ideias. É isso aí. As fontes sugerem que essa energia criativa pode ser direcionada para algo realmente importante, algo que ajude todo mundo. Então não é só crescer como pessoa, mas usar esse crescimento para fazer algo bom para o mundo. Exatamente. Penso nos artistas, escritores, músicos, inventores, que usaram o tempo sozinhos para criar coisas que inspiram, desafiam e transformam a gente. É como se a gente entendesse que a solidão pode dar força, não só para a gente, mas para todos. Isso mesmo. É usar nossos talentos que a gente aprimorou no silêncio da solidão para fazer a diferença no mundo. É um bom lembrete de que, mesmo sozinhos, ainda estamos conectados com algo maior que nós mesmos. E as fontes que você trouxe dão dicas de como colocar isso em prática. Elas sugerem que a gente comece descobrindo o que nos apaixona, nossos talentos, o que nos anima, o que a gente gosta de fazer naturalmente. Depois que a gente sabe o que gosta, podemos ver como usar isso para ter um impacto positivo. Seja pela arte, pela escrita, trabalho voluntário ou simplesmente espalhando gentileza e compaixão no dia a dia. Sempre tem um jeito de contribuir. Sim. E a solidão pode ser um espaço perfeito para essas ideias e ações nascerem. Ela dá tempo para a gente pensar, ter ideias novas, se conectar com nossos valores e planejar como fazer a diferença. Legal. Então, a solidão não é sobre se isolar do mundo, é sobre se preparar para interagir com ele de um jeito mais profundo e significativo. Exatamente. Quer usar o tempo sozinho para cultivar as qualidades, habilidades e ideias que vão nos ajudar a fazer a diferença quando a gente voltar a conviver com outras pessoas. Para a gente fechar nossa conversa,
Uma das fontes deixa uma frase para pensarmos. A solidão não é um monstro que te assombra, é uma porta para o autoconhecimento. Que frase bonita. Ela resume bem o que a gente conversou. A solidão, quando a gente acolhe, pode abrir um mundo de possibilidades dentro da gente, ajudando a gente a viver de forma mais autêntica, se conectar de verdade e contribuir com o mundo de um jeito que faça diferença. É isso aí. Então, na próxima vez que você se sentir sozinho, em vez de ter medo do silêncio, aproveite a oportunidade. Quem sabe o que você pode descobrir dentro de si e como isso pode impactar o mundo. Valeu por mergulhar nesse tema com a gente. Até a próxima.